Boa tarde. Como eu prometi num pequeno vídeo de introdução, eu vou contar o meu testemunho. Um testemunho sobre um acontecimento que aconteceu quando tinha 64 anos. Este testemunho não é o fruto de um estudo sistemático da Bíblia, pelo contrário, é o testemunho de um evento que aconteceu quando eu tinha cerca de 64 anos, como eu disse. Eu sou cristão desde o meu nascimento, porque os meus pais me batizaram na Igreja Católica e eu frequentei essa igreja e segui, portanto, lá os estudos, a catequese, como se diz, e fiz a minha comunhão solene lá aos 12 anos, em Portugal. E frequentei várias igrejas cristãs depois disso. E a última igreja que eu frequentei foi durante quase 20 anos, algum tempo antes do evento que vou testemunhar. Essa denominação, ela explodiu literalmente e foi um grande choque para mim perder a minha família espiritual. Na realidade, essa igreja, que era uma igreja que estava em vários países do mundo, essa igreja se explodiu, sabe? Praticamente cada pastor ficou com o seu pequeno grupo em cada lugar, todos dispersos. Isso foi para mim realmente uma grande perda espiritual. Pois 20 anos eu segui com a minha família da época, quer dizer, a minha ex-esposa, e com os meus filhos, que esse casamento trouxe. Então quando isso aconteceu, eu, sem saber, eu tinha acabado de entrar no Vale da Sombra da Morte, com essa explosão da igreja. Pois algum tempo depois, outro acontecimento igualmente devastador aconteceu na minha vida. O divórcio. Após 22 anos de casamento, que eu pensava ser até à morte. E que deu nascença, como eu disse, a duas belas crianças. Um rapaz e uma menina. É evidente que eu fiquei arrasado, pois tudo isto aconteceu contra a minha própria vontade. Eu me esforcei o melhor que eu pude para me manter de pé, mas nesse vale havia realmente a sombra da morte. Na realidade, esses acontecimentos me levaram, algum tempo depois, a perder a fé em Deus. Sim, derrotado pelas tribulações, eu que pensava ser forte, pois sempre enfrentava qualquer desafio para fazer a vontade de Deus. Não tinha mãos a medir, eu faria tudo aquilo que o Senhor quisesse para realmente fazer a sua vontade, ou o que eu pensava ser a sua vontade. Eu não consegui aceitar que Deus tivesse permitido tudo isso. Perder a minha família espiritual, depois a minha família física. E como se tudo isto não bastasse, um pouco mais tarde, entrei em depressão. Esse buraco negro que se chama a depressão. Tudo era extremamente negativo. Não havia dúvida alguma. Eu estava mesmo no vale da sombra da morte. Pela primeira vez, Deus não fazia mais parte da minha vida. Eu ponho um ponto de interrogação, porque isso era o meu estado nesse momento. Mas era isso mesmo.
de toda a minha vida, nunca realmente tinha vivido sem crer em Deus. Tive a estranha sensação, sabe, de ser alguém que não sabia nadar e que foi lançado no mar agitado e vendo-me afundar. Eu não queria ter perdido a fé. Então eu dizia, Deus não existe. Porque se Ele existe, ou se Ele existisse, então Ele me tiraria desta situação. Pois já fazia alguns anos que eu tinha perdido a fé. Eu não lia mais a palavra de Deus, eu não orava mais. E foi justamente neste contexto deprimente que o evento em questão aconteceu. Foi numa tarde como outra qualquer. Eu estava sozinho no pequeno apartamento, carregado de pensamentos sombrios, e foi então que, um pouco surpreendentemente, eu dobrei os meus joelhos e em lágrimas clamei a Deus como nunca o tinha feito antes. Eu não era uma pessoa de chorar, mas aí implorei de todo o meu coração que Deus me perdoasse os meus pecados e também de o ter negado o seu nome, duvidando da sua existência. Não faço ideia de quanto tempo fiquei de joelhos, mas uma coisa eu sei. Quando me levantei, senti-me leve e descarregado de um peso inexplicável. Naquele preciso momento, eu fui curado da depressão e recuperei a fé em Deus. Eu nunca tinha tomado algum medicamento, por isso eu não tenho dúvida alguma que o Senhor me curou dessa depressão no mesmo instante em que pedi para Ele perdão. Nos dias seguintes a este acontecimento, sem programar nada, eu acordava simplesmente, espontaneamente, todas as noites, entre as 3 e as 4 da manhã. Me levantava e ia orar e ler a Bíblia. Foi durante estes momentos que o Senhor me abriu os olhos para ver certas passagens da sua palavra que anteriormente eu não fazia muita atenção e podia até considerar sem muita importância, pois essas passagens não faziam parte das grandes questões teológicas que na realidade dividem o corpo de Cristo. Noite após noite, eu comia literalmente a palavra de Deus, com uma alegria indescritível. A sua presença era palpável. Ele guiou-me de uma forma que antes me era desconhecida. Eu não sabia que o Senhor nos podia guiar assim, desse jeito. Ele conduziu-me por um caminho que eu mais tarde reconheci ser o caminho estreito, que eu nunca tinha ainda conhecido. Sabe, apeteceu-me cantar, dançar, eu punha música cristã, eu cantava, eu dançava para Deus. Eu que nunca gostei de dançar. A partir desse dia, essa chama nunca mais me abandonou. O Espírito de Deus me ensina dia após dia e continua a fazê-lo. Ele me transforma, ele me purifica, me santifica e torna-me um pouco mais próximo, sabe, da imagem do seu Filho amado, Jesus Cristo, como está prometido na sua palavra, que eu não tinha visto antes. Ainda não cheguei, pois é um caminho, mas como diz o apóstolo Paulo, estou a correr para esse alvo. Tenho fé
que Deus o fará completamente nesta vida atual. Então, sabe, os 10 pontos do meu testemunho, que eu vou enumerar mais abaixo, representam a minha trajetória neste caminho estreito, através do qual o Espírito Santo me conduz. Então, acima de tudo, irmãos e irmãs, eu desejo que não vejam nestes 10 pontos, destes 10, vamos dizer, capítulos, 10 regras mágicas para obter uma vida íntima com Deus. Porque isso não é algo que tem a ver com o conhecimento. É algo que tem a ver com a vida no Espírito, a vida de Deus quando se encontra Deus, que temos o contacto com Ele. Mas antes, veja o testemunho de um irmão como vocês e como as irmãs. É apenas um irmão como vocês, sobre o que Deus pode fazer em homens como nós, pecadores. O que Ele pode fazer. Neste testemunho, sabe, em vez das minhas próprias palavras, eu vou deixar o Espírito de Deus falar através dos versículos que na sua santa palavra me esclareceram durante as minhas vigílias noturnas. Eu não procurei nada, eu apenas me deixei guiar pelo fluxo realmente da vontade de Deus nessas vigílias noturnas. Então eu quero dizer isto. É um testemunho simples, mas os 10 pontos que eu vou falar depois é para mostrar durante todas essas noites que se seguiram, noite após noite, como o Senhor me iluminou para ver esses pontos principais da fé do cristão. Então eu quero dedicar, sabe, este testemunho a todos aqueles que estão atribulados, desencorajados, abatidos. Quem sabe também doentes e em depressão. Neste mundo artificial, cada vez mais hostil a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? Cristo que vive em mim e em todo aquele que crê. O Senhor mostrou isso e me faz viver isso. Eu peço a Deus que Ele seja para aqueles que ouvem este testemunho um incentivo para buscá-lo sinceramente e ter fé em seu poder de transformar completamente as nossas vidas à sua imagem, como realmente a sua palavra nos informa. E não ouvir a voz de Satanás que diz que isso não é possível na nossa vida atual. Então, eu quero dizer, irmãos e irmãs, que durante as minhas vigílias noturnas em oração e leitura, não estou a falar de estudo, estou a falar de leitura da palavra de Deus, o Senhor me aprofundou os pontos que eu depois farei, um por um, em novos vídeos, se o Senhor quiser e se o Senhor permitir. E esses pontos é a fé. O segundo é a morte do homem caído. O terceiro é o novo nascimento. O quarto, ser um sacrifício vivo. O quinto, não é o homem que dirige os seus passos. Em seguida, o quebrantamento do homem. Depois, o poder de Deus no homem. E que é por muitas tribulações que nós entraremos no reino de Deus,
Para isso temos que o buscar, esse reino. E como? Em oração. Se Deus quiser, eu vou desenvolver chaque ponto que acabei de falar para que possam aproveitar, talvez, aquilo que o Senhor me mostrou para cada um desses pontos de maneira completamente nova em relação àquilo que eu queria antes desse dia mágico, mas que para mim é real e é a prova de que o Senhor existe. Não há nenhuma dificuldade, não há nenhuma prova que o Senhor não tenha capacidade de ajudar aqueles que são seus. Então, que Deus os abençoe e que os possam também incentivar a fazer a vontade do Senhor como Ele quer, só Ele quer. Amém.